sabia que ele tinha o que aquele povo precisava ouvir. Porém, Paulo não se calou, porque no dia de hoje tem muitos se calando. Ele sabe que tem a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que muda o rumo e a história daqueles que ouvem. Ele sabia muito bem que poderia mudar a história daquele povo, a história daquela cidade. Por isso Paulo abriu a boca e falou com convicção e certeza, porque Paulo sabia, irmãos, que aquele povo não precisava mais de palavra de filosofia, de palavra humana, de palavra, irmão, que mexia com o ego, de palavra de prosperidade ou de coisa semelhante, até porque aquela cidade era uma cidade grandemente conhecida pelo seu comércio. Aquele povo era todo mundo abastado de dinheiro, aquele povo precisava de uma mudança, irmão, de riqueza da alma, que só Jesus pode dar. É por isso que o Paulo usou essa palavra. É por esta causa, é por causa de Jesus que eu estou pregando, que eu estou falando, porque Jesus muda, Jesus transforma, Jesus faz a nossa vida melhorar 100%, porque Deus, quando chega na vida de alguém, se a vida não mudar, se a vida dele não mudar, se a vida dela não mudar, não foi Jesus Cristo que entrou na vida dele, foi qualquer outra coisa. Xarapa, Surimidaraia, Chove, Carabagaçude, Catunayama. E no versículo 8 do capítulo 3, o apóstolo Paulo sabia muito bem que ele tinha chamada para isso. Que ele declarou: olha, eu sou o menor de todos os santos, mas foi me dada a graça de pregar, de anunciar esse evangelho. Mas foi me dada a responsabilidade de anunciar as coisas que estavam ocultas em Cristo, de trazer aos olhos de vocês o que é verdadeiramente, quem é o verdadeiro Deus, quem é o Deus que pode fazer tudo por vocês. Deus, aleluia, Senhor. Deus seja louvado, aleluia. E hoje, irmãos, como é que está a história hoje? Todo mundo fugindo, todo mundo, irmãos, fugindo da responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Mano, não é palavra qualquer não, é uma palavra mesmo, irmãos, que muda a história, que transforma a vida daqueles que ouvem. Irmão, não é palavra para massagear o ego de ouvinte, não. Não é uma palavra para massagear, irmão querido, a nossa cabeça, irmão, o nosso coração, irmão. É palavra, irmão, que é como aquele remédio amargo, ele é amargo, mas muda, é amargo, mas cura. É que nem a palavra de Deus, irmão, nem sempre ela massageia o nosso ego, nem sempre passa a mão, há sempre uma chicotada, umas palmadas, mas dá jeito na vida daqueles que ouvem. É verdade. Sabe por quê, irmão? Porque outra hora nós não tínhamos acesso. Graças a Deus, aleluia. Havia um véu, irmãos, que separava nós de Deus. Nós precisávamos, irmão, de um sacerdote para nos introduzir até o Santo do Santo, para ir por nós não tínhamos acesso. O apóstolo Paulo chegou até aquela cidade: mas você não precisa de intermediário, você não precisa mais de homem para ter acesso ao Criador do universo, ao Criador dos céus e da terra. Vocês têm livre acesso agora na presença de Deus, na presença de Deus. Seja ousado, muda de vida, muda de situação, muda a sua história, muda o seu caminho, porque eu estou falando de algo que eu conheço. Precisamos abrir a nossa boca mais. É verdade, Senhor. Amém por esta, porque Deus está aqui, está comigo, está com você. Aleluia. Causa, irmão, porque transforma e muda. Quando Jesus chega, irmão, vai mudando. Jesus, é verdade. Só Jesus, irmão,
irmão, tem essa capacidade, esse poder de mudar alguma coisa. Aleluia. Graças a Deus. E se você ler no Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que fala da chegada do apóstolo Paulo até aquela cidade, você vai ver, irmãos. O que é um homem com autoridade, um homem que sabia o que estava fazendo, que até os lenços que saía dele, e o povo levava para casa, curava, mudava a vida, mudava a história de pessoas. Jesus, Oh, aleluia. Deus. Aleluia. Porque Deus tem, irmãos, o poder de usar aquele que abre o coração e a vida e dá ouvido a Ele. Vai mudando, Deus, vai mudando, Senhor. O que Deus está precisando, irmãos, nesses últimos dias, é de pessoas que verdadeiramente têm essa convicção do que está vivendo. Oh, Senhor Jesus. Deus já está cansado, irmão, de pessoas mascaradas, de pessoas, irmãos, que só querem sombra e água fresca. O apóstolo Paulo, irmãos, era perseguido. É por isso que ele diz: por esta causa eu sou prisioneiro. É porque eu mudei muitas vidas, tirei muitas vidas das trevas, mudei a história de muitas pessoas por causa do nome de Jesus. É por isso que eu estou aqui, porque preguei a verdade, mudei a verdade, mudei a história e a situação de muitas pessoas, irmãos. Nem sempre nós vamos receber elogios por pregar a palavra, por pregar a verdade, por pregar que o pecado mata, mas Jesus Cristo vivifica. Eu vou deitar. Show, maná. Xarabará, soberaba, blasfite, Adorar, fica. Mas veja também, irmãos, que já está chegando a hora desses fajutos cair fora. Fala, Senhor, ao nosso Essas pessoas que não querem nada, então pregando a palavra de Deus por pregar. Santo da tua graça, Deus. Porque no mesmo capítulo 19, Senhor. tinham 7 irmãos lá, que viram Paulo fazer milagres e maravilhas no nome do Senhor Jesus, e quis também seguir, porque achou que era uma profissão. Ouça. É verdade. O que aqueles demônios fizeram com ele? Deram-lhe uma coça boa. Verdade, Deus. Pensa numa coça que aqueles 7 irmãos levaram. Saíram nu, pelado, envergonhado, correndo pelas ruas. É isso que dá, irmão, você querer fazer uma coisa no qual você não foi chamado para fazer. Estão querendo fazer carreira no Evangelho, estão querendo fazer carreira na palavra de Deus, falando da palavra de Deus, falando de algo que não conhece, irmãos. Porque quando você pronuncia a palavra de Deus, irmão, a presença de Deus se manifesta. Você não precisa fazer muita coisa, esforço, irmão. Você não precisa pular para cá, para lá, irmão, rodopiar para a glória de Deus se manifestar, irmão. Você precisa pregar a palavra de Deus assim como ela é. Doa quem doer, receba quem quiser receber. Xarabacarabassurinarai, recassuichovigaturelemedenai. Fala, Deus, aleluia. Mas não sei se os irmãos notaram uma diferença entre o versículo 1 do capítulo 3 e o versículo 14. Tem uma diferença. Nessa primeira parte, na primeira parte ele diz aqui, ó, por esta causa, vírgula. No capítulo 14 ele diz assim, ó, por causa disso. Cadê o extra? Cadê o extra? Não poderia também estar no capítulo 14, na primeira parte? Deus me fez entender. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta e citou o versículo 1, o apóstolo Paulo estava lembrando eles: olha, o que eu fiz lá no passado, quando eu cheguei lá, porque o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Eu quero lembrar que quando eu fui até vocês, eu não fui com sabedoria humana, não. Eu fui com a palavra de Deus, e foi por isso que vocês alcançaram essa mudança. É por isso que foi mudar a vida de vocês. É por isso que foram transformados. Muda, Senhor, muda, cara. É por isso que os olhos de vocês foram abertos. É por isso que os ouvidos foram destapados. Graças a Deus, aleluia. E agora Paulo escreve no versículo 14: por
causa disso. Cadê o essa? Tirou? É porque, irmãos, ele estava dizendo, olha, por causa disso eu me ponho o joelho. Ele quis dizer, olha, a mudança que eu causei na vida de vocês pelo causa do nome de Jesus, irmão, é um processo contínuo. Não é porque